Olá, espero que todos estejam bem e que possamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns. Então, hoje, com muita gratidão, estamos aqui e vamos então juntos aprendermos um pouco mais com o Livro dos Médiuns sobre o capítulo 15 dos médiuns escreventes ou psicográficos. Já vieram aqui os expositores, né? Carmelita, Vanessa, também um nosso amigo, colocando aqui sobre os médiuns psicográficos e também sobre os médiuns mecânicos. Então, sobre os médiuns psicográficos, já foi falado, né, que a psicografia é a maneira mais prática, né, que nós temos aí de termos a comunicação com os espíritos e termos esses registros para que a gente possa continuar aprendendo. É através da psicografia que nós temos aí os relatos aí dos espíritos que auxiliaram Kardec a construir, a codificar a nossa doutrina. E também, aqui nesse capítulo 15, nós vamos aprender sobre os médiuns mecânicos, vamos aprender sobre os médiuns intuitivos, sobre os médiuns semimecânicos, os médiuns inspirados ou involuntários e os médiuns de pressentimentos. Então, como eu já falei aqui na 178, Kardec comentou aqui sobre a psicografia. Na 179, foi colocado sobre os médiuns mecânicos, né? Que produziam ali, né? Aqueles movimentos da mesa, da cesta, das pranchetas, né? Que escrevem. Então, quanto a isso, não tem mais o que a gente duvidar desses fenômenos. E hoje nós vamos falarmos e aprendermos juntos aqui sobre os médiuns intuitivos. Mas antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece, abrindo esse nosso estudo, rogando ao Criador da vida, paz interior, paz nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos, rogando ao Mestre Jesus a sua energia de amor que nos envolva a todos desse grupo e a todos que estão assistindo e que irão assistir, que envolva o nosso coração, clareie a nossa mente e que o nosso protetor espiritual, incansável espírito de amor, também possa nos acompanhar nessa jornada de redescoberta e aprendizado. E que a sua paz, Mestre, sempre esteja conosco, em todos os momentos da nossa vida. E eu estudei com um professor que ele falava, e que os bons espíritos nos assistam sempre, com certeza. Então vamos aqui no item 180, quando Kardec fala dos médiuns intuitivos. Ele coloca que a transmissão de pensamento ocorre também por intermédio do espírito, do médium, ou melhor, de sua alma, uma vez que designamos sobre este nome o espírito encarnado.
Vamos entender até aqui? Aqui, quando ele fala assim, o espírito estranho, de quem que ele está falando? Do desencarnado, né? Ele diz, o espírito estranho, nesse caso, não atua sobre a mão para fazê-la escrever. Então, vamos entender que o desencarnado, dentro dessa faculdade, não é igual à psicografia. Ele não atua sobre a mão do médium. Ele diz, não a toma, não a guia. Então, ele não põe o lápis para escrever. Ele age sobre a alma. Como é que um espírito age sobre a alma? Através do pensamento, né? Com a qual se identifica. E mais outra coisa que Kardec coloca aqui. Como ele se identifica? Através do perispírito. A alma, sobre esse impulso, eu, espírito, sobre esse impulso desse espírito estranho, vamos seguir Kardec aqui, dirige a mão e a mão dirige o lápis. Então, aqui, quem dirige a minha mão e dirige o lápis? Não é espírito, sou eu. Anotemos aqui uma coisa importante de se saber. É que o espírito estranho não substitui a alma. Olha o que Kardec diz aqui. Que o espírito desencarnado não vai me substituir a mim que sou encarnada. No meu corpo. Ele não vai me substituir. Por quê? Eu sou só um intermediário dele. Porque não poderia deslocá-la. Então, o desencarnado, ele não tem como me tirar do meu corpo físico, deslocar a mim, espírito, do meu corpo. Não tem como isso acontecer. Ele, o que ele faz? Ele domina sem que saiba. Então, ele domina a minha alma sem que eu perceba. E lhe imprime a sua vontade. E coloca a vontade dele sobre mim. Sempre através do quê? Nesse caso, do pensamento. Então, ele continua dizendo que nessa circunstância, o papel da alma, o meu papel como médium, não é absolutamente passivo, pois ela que recebe o pensamento do espírito. Então, eu não sou passiva, eu atuo, porque sou eu que recebo o pensamento do espírito. E que o transmite. Então, veja, eu recebo o pensamento do espírito e sou eu que transmito. Nessa situação, ele coloca, o médium tem consciência daquilo que escreve, embora não seja seu próprio pensamento. É o que se chama de médium intuitivo. Então, nós entendemos que, veja, o espírito não tira a minha atuação sobre mim mesma. Eu tenho consciência nesse item de intuição. Quando eu sou um médium intuitivo, eu tenho consciência do que eu estou fazendo.
Eu não sou passiva. Eu não sou inconsciente. E ele continua. Se assim é, dir-se-á, nada prova que seja de preferência o espírito estranho que escreve ao invés do espírito do médium. Olha como o Kardec ele leva isso assim. Dir-se-á. Nada prova que seja de preferência o espírito estranho, ou seja, o desencarnado, que escreve ao invés do espírito do médium. Mas vamos continuar. A distinção, a diferença, com efeito, algumas vezes é bastante difícil de se fazer entre o médium e o espírito que está se comunicando. A prova. Mas pode ocorrer que isso pouco importe, com certeza. Quando a gente tem uma comunicação da intuição, isso é o menos importante. Importante, sim, é o que o espírito está nos passando. Todavia, pode-se reconhecer o pensamento sugerido no fato de que não foi jamais pré-concebido. Ou seja, a gente reconhece qual é o espírito que está se comunicando conosco pelo pensamento que ele está nos sugerindo. Eu penso assim? Não. É um pensamento positivo? Muito bem. É um pensamento negativo? Claro que eu não vou acatar. Por esses dois lados, eu vou reconhecer se esse pensamento é meu ou é como diz Kardec, um estranho que está me sugerindo. Aqui ele coloca, né? Ele nasce, o pensamento, à medida que se escreve. Então, veja, eu vou ter esse reconhecimento na medida que eu estou ali escrevendo. Eu sou um médium intuitivo. Né? E, frequentemente, à medida que se escreve e, frequentemente, é contrário à ideia prévia que se tinha formado. Pode mesmo estar fora dos conhecimentos e das capacidades do médium. Então, veja, eu sou um médium de intuição. O espírito está ali me passando pelo pensamento uma ideia. Eu reconheço a ideia que ele está passando. Eu posso conhecer, digamos assim, ele está me falando, de um remédio. Eu posso conhecer a descrição interna desse remédio e ter uma fala. Meu pensamento é outro sobre aquilo. Mas o espírito vai falar da mesma coisa de uma forma que eu não conhecia. Que eu não tenho, às vezes, nem a capacidade de conhecer, porque eu não estudei medicina. Eu só fiz um reconhecimento daquilo, mas eu não tenho um aprofundamento da matéria científica. E às vezes o espírito tem. Então eu vou ver que aquilo não é meu. Não é mesmo? O papel de um médium mecânico, aqui ele está falando de outra coisa. Do médium mecânico. É o de uma máquina, diz Kardec. O médium
Por que que é de uma máquina? Porque ele recebe e já passa. É diferente aqui do médio intuitivo, mas parecido. O médio intuitivo atua como o faria um intérprete. Então, eu vou interpretar um texto, né? Aí eu vou ler o texto, vou falar as palavras do texto, mas vou dar a minha interpretação. Este, com efeito, para transmitir o pensamento, deve compreendê-lo e dele apropriar-se de alguma sorte para traduzi-lo fielmente. É o que eu falei. Eu vou ler, entender, para depois colocar. Portanto, esse pensamento não é o seu. Certo? Eu vou interpretar o pensamento do texto que o autor colocou. Não é o meu pensamento. Não faz mais que atravessar o seu cérebro. Então, veja, eu, como médium intuitivo, como ele colocou lá atrás, eu não fico passiva. Porque o pensamento do espírito atravessa o meu cérebro. Eu senti, eu registrei. É como ele está falando aqui, eu li através da minha alma. E o que eu vou fazer? Interpretar aquilo que me foi passado através do pensamento. Tal é exatamente o papel do médium intuitivo. Kardec colocou aqui. Então, a intuição vem até mim, eu registro, então eu sei o que está sendo colocado ali. Passo para o papel. Eu tenho que ser fiel? Sim. Ao que me passa? Sim. Mas veja, eu já tive uns segundos ali em ver, puxa, isso aqui é diferente do que eu penso. Olha aqui o que o espírito está passando. Esse é o papel do médium intuitivo. Então, agora Kardec, na 181, porque um tem ligação com o outro, ele vai falar dos médios semimecânicos. Então, ele coloca aqui, Kardec, que no médio puramente mecânico, o movimento da mão é independente da vontade dele. O médio semimecânico, ele não domina a sua vontade no movimento da sua mão. É independente da vontade do médium. Diferente do médium intuitivo. Por quê? O médium intuitivo, o movimento é voluntário, é ele. É facultativo. É ele que se movimenta para escrever. E não o espírito que dá o comando. O médium semimecânico, ele participa dos dois gêneros. Ele sente uma impulsão dada na sua mão, ele sente aquilo na mão dele, aquela impulsão dada na sua mão, mesmo que ele não esteja com vontade, malgrado seu. Mas, ao mesmo tempo, o médium semimecânico, ele tem a consciência do que escreve. Deu para entender aqui, gente? Ele tem a consciência.
mesmo não sendo, mesmo sendo independente da sua vontade, mas ele tem a consciência. À medida com que essa consciência acontece? Na medida que as palavras se formam. No médio de intuição, o pensamento, aqui ele fala, no primeiro, o pensamento segue o ato de escrever. O médio intuitivo. No segundo, o precede, vem depois. Deu para entender aqui, gente? A diferença de um e de outro? No médio semimecânico, independente da sua vontade, mas ele tem a consciência. E aí o que acontece aqui? No segundo precede e no terceiro o acompanha. Esses últimos médios são os mais numerosos. Então vejamos aqui que Kardec está nos ensinando aqui que esse médio semimecânico, ele é um médio que às vezes ele é muito parecido com o médio intuitivo. Não é verdade? Mas com atuação diferente um do outro. Por quê? Como ele coloca aqui, no médio puramente, o médio que é só mecânico, ele não está falando nem do semi. Ele está falando no médio que é só mecânico, o movimento da mão é independente da sua vontade. Agora, o médio semimecânico, ele participa dos dois gêneros. Ele é tanto intuitivo como semimecânico. Por quê? Aquele impulso, ele sente ali na sua mão algo diferente, um impulso que vai levá-lo a dar a passividade. Mesmo que ele não tenha vontade. Ele é impulsionado a dar ali a passividade para o espírito. Deu para entender, gente? Até aqui? Então, vamos seguir aqui, né? Então, veja, a gente vê aqui, né, que o médio intuitivo, ele tem uma dificuldade muito grande, né, de separar os seus próprios pensamentos e os pensamentos vindo aí dos espíritos. Por causa disso. Agora, vocês viram aqui que um médio semimecânico, ele participa tanto do intuitivo como do semimecânico. Por quê? Ele sente a impulsividade na sua mão. E isso facilita. Agora, o intuitivo não. É somente a intuição, o pensamento. Ele não sente nada físico. Vamos então, Kardec comentando aqui sobre os médios inspirados, inspiração, vem de fora, né? Toda pessoa, diz Kardec, que recebe, seja no estado normal, seja no estado de êxtase, pelo pensamento, comunicação estranha às suas ideias pré-concebidas, pode ser incluído
na categoria dos médiuns inspirados. Ou seja, tudo que eu recebo que eu sei que não é meu, que eu não penso assim, eu posso ser um médium inspirado. Como se vê, é uma variedade de mediunidade intuitiva. É muito parecido com a intuição, não é? Como? Com a diferença de que a intervenção de uma potência oculta é ainda bem menos sensível. Veja, ele sente menos a presença do espírito. Porque no médium inspirado é ainda mais difícil distinguir o pensamento próprio do que é sugerido. Porque ele está sendo inspirado. Ele não está sendo intuído. É uma inspiração. O que caracteriza este último pensamento sugerido, sobretudo, é a espontaneidade. É muito mais espontâneo do que um médium intuitivo. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam no bem ou no mal. Então, olha a diferença aqui. Aqui, nessa categoria, nós somos influenciados pelos espíritos. Também. Porém, ela é antes daqueles que nos querem bem. A maior parte das nossas inspirações são para o bem. E dos quais, frequentemente, por erro, a maior parte a gente não segue, né? Não seguimos os conselhos. Se aplica a todas as circunstâncias da vida. Isso é verdade, né, gente? A maior parte dos espíritos nos querem bem. Nos colocam pensamentos luminosos para nos ajudar, mas nós somos teimosos. Tá falando pra gente que vai dar errado, mas a gente quer que seja feita a nossa vontade. Sempre, na maior parte das vezes. Então a gente não segue os conselhos. E ele coloca aqui que se aplica a todas as circunstâncias da nossa vida, nas resoluções que devemos tomar. Sobre esse aspecto, pode-se dizer que todo mundo é médium. Porque não há pessoa que não tenha seus espíritos protetores e familiares que fazem todos os esforços para sugerirem aos seus protegidos pensamentos salutares. É o que eu disse. Nós temos os nossos anjos guardiões, os nossos anjos da guarda, nós temos os espíritos familiares, nós temos os espíritos amigos, nós temos o mestre, né? E a gente fecha os nossos ouvidos para os conselhos que nos são sugeridos. E aí a gente não sabe por que a gente sofre, né? Kardec continua aqui. Se está bem compenetrado desta vontade, mais frequentemente se recorreria à inspiração do seu anjo de guarda, nos momentos em que não se sabe o que dizer ou o que fazer. Então veja, olha o que ele está nos ensinando aqui. O nosso anjo de guarda, ele nos inspira bons pensamentos, bons sentimentos, boas atitudes. E na maior parte das vezes, nós fazemos o quê? Recusamos. E tem uma coisa importante aqui.
Quando a gente está numa interrogação na vida da gente, para quem que a gente tem que recorrer? Para o anjo da guarda. Ele é superior. Todo anjo da guarda, ele não é um espírito na primeira ordem, mas ele é um espírito bom. Então, e ele é superior a nós. Então, ele tem condição de nos orientar. Não é verdade? E a gente, às vezes, não sabe o que fazer da vida, mas não dá atenção. E aqui ele nos fala para que a gente que se invoque, para que a gente invoque o nosso protetor. Pois, com fervor e confiança, que a gente invoque o nosso anjo da guarda com fervor e confiança. Que é válido, que é seguro que a gente faça isso. Em caso de necessidade e com muita frequência. E que a gente faça isso com frequência, gente. Que a gente se habitue a evocar o nosso anjo da guarda, a chamar por ele. Ficar-se-á espantado com as ideias que surgirão, como por encantamento. É verdade. Se a gente pedir, a gente vai ver que vamos ter boas ideias, que nós não tínhamos pensado nisso, que nós não temos condições intelectuais para pensar e agir da forma que nós estamos sendo orientados. Seja que tenha um partido a tomar, seja que tenha alguma coisa a compor. Se nenhuma ideia vier, é que é preciso esperar, o que nós não sabemos fazer. Às vezes a gente pergunta para o nosso anjo da guarda, o que devo fazer? Ele não responde nada, porque, mesmo sendo superior a nós, ele não é um espírito de escola, nem tudo ele sabe, mesmo sendo superior a nós. Mas ele vai buscar recursos para que a gente possa ser auxiliado. Mas a gente não quer, a gente quer ser imediatista. Que agora, né? A prova de que a ideia que sobrevém é uma ideia estranha de um espírito que não é nossa, é que se ela estivesse na nossa mente, na mente, dela se seria sempre Senhor. Então, veja, a ideia que o protetor deu não estava na nossa mente. Então, ela não é nossa, né? E se não havia trazido a razão para que não se manifestasse à vontade? Então, veja, quando ele fala aqui que a prova de que a ideia que sobrevém é uma ideia estranha, é que se ela estivesse na mente, a nossa mente, dela se seria sempre Senhor, e não haveria razão para que não se manifestasse através da nossa vontade. Então, se ela não se manifestou, é porque ela não era nossa, gente. Nós temos que ter a humildade de reconhecer isso, né? Aquele que não é cego, quando quer ver, não tem senão que abrir os olhos para ver. Aí Kardec já dá uma bronquinha em nós aqui, né? Igualmente, aquele que tem ideias, as tem sempre à sua disposição. Se não lhe vem à sua vontade, é porque está obrigado a auri-las a luares que não no seu interior. Então, veja, o que ele quis resumir aqui? Se eu não tenho essa ideia à vontade, à minha disposição, é porque ela não é minha. Se eu já não tinha pensado assim, é porque essa ideia não é minha. Foi um espírito que me passou. Se ela é boa, foi um espírito bom. Se ela é ruim, foi um mau espírito. Gente, nós temos que sermos honestos primeiramente conosco mesmo, né? Ainda ele fala aqui, pode-se ainda incluir nessa categoria, qual categoria que ele está falando? De médios inspirados,
as pessoas que, sem estarem dotadas de uma inteligência excepcional e sem saírem do estado normal, têm relâmpagos de uma lucidez intelectual que lhe dá momentaneamente uma facilidade de concepção e elocução fora do costume, e em certos casos, o pressentimento das coisas futuras. Então, veja, ele está dizendo aqui, né, que nessa categoria de médio inspirado, às vezes ele tem uma inteligência excepcional que não é dele, que faz até sem eles saírem do estado normal. Eles têm relâmpagos de uma lucidez que não é dele. Momentaneamente, ele não estava pensando naquela ideia ótima que iria tirá-lo da dificuldade. A ideia aparece. Do nada. Do nada, né, gente? Através do espírito que se colocou para ele, para ajudá-lo. Então, veja, aqui ele fala que, em certos casos, o pressentimento, uma ideia pré, uma ideia que vem antes, né? Que o pressentimento das coisas futuras. Então, às vezes eu tenho um pensamento de alguma coisa que não aconteceu. Eu pressinto que, vamos dizer assim, se eu falar uma palavra, mesmo que eu não queira ofender, eu vou magoar alguém. Eu pressinto isso. Então, eu não falo. Eu sempre vou ter a opção de sempre fazer o melhor. Não é verdade? Então, Kardec coloca aqui sobre isso, né? Que nesses momentos que se chamam justamente de inspiração, ele é inspirado, né? As ideias se derramam e seguem, se encadeiam, por assim dizer, por elas mesmas e por um impulso involuntário, quase que fébrile. Parece-nos que uma inteligência superior vem nos ajudar e que o nosso espírito se desembaraça de um fardo. É isso que acontece com a gente. Nós somos inspirados. Vocês já escutaram tantos relatos, né? Que uma pessoa está para entrar no avião e dá aquele pensamento nela e ela fala assim, não, daquele impulso involuntário na mente da pessoa, ela sente algo diferente no seu corpo físico, ela fala, não vou entrar nesse avião. Não vou, eu vou esperar, né? Ou às vezes a pessoa esquece alguma coisa, tem que voltar para buscar. Aí já é mais, né? Mas a pessoa tá para entrar dentro do avião, com passagem comprada, tudo, e falar não, a gente tem que ver que tem uma inteligência estranha a nós ali atuando. Então vamos aqui na continuidade, na 183, entender o que Kardec está dizendo. Os homens de gênio, em todos os gêneros, artistas, sábios, literatos, são sem dúvida espíritos avançados, capazes por si mesmos de compreender e de conceber grandes coisas. São, ora, é precisamente porque são julgados capazes que os espíritos que querem o cumprimento de certos trabalhos lhes sugerem as ideias necessárias. Então veja só, nós sendo uma boa ferramenta, os espíritos irão se aproximar de nós para que eles também cumpram o seu trabalho de doação aqui na Terra. Isso acontece muito com médicos, né? Que ao fazer uma operação séria, eles falam, puxa, não era esse o caminho que eu ia seguir. E acabam seguindo e a operação é bem sucedida. Não é verdade? Ele fala assim que
é precisamente porque são julgados capazes, né, que os espíritos o querem o cumprimento de certos trabalhos e sugerem as ideias necessárias. E é assim que, mais frequentemente, são médios sem os saberes. Esses médicos são médicos, mas eles acham que aquilo foi coisa da cabeça deles. Aquilo que saiu do nada. Eles não colocam isso como uma inspiração e uma atuação mediúnica. Tem, no entanto, uma vaga intuição de uma assistência estranha. Eles falam, puxa, eu não estava pensando nisso. Por que eu pensei isso agora? Eles sentem, mas nunca acham que é espiritual. Por que eles pensam assim? Porque quem apela à inspiração não faz outra coisa senão uma evocação. Então, às vezes, o médico está naquela cirurgia, ele vê que aquilo ali está difícil. Muitos falam Deus mesmo sendo ateu. Deus, me ajude a ajudar. Lógico, eles estão evocando um espírito, porque o espírito superior, ele não ultrapassa, ele não se impõe, ele auxilia quando há necessidade e na maior parte das vezes nós pedimos. Se não esperasse ser ouvido, por que exclamaria tão frequentemente: meu bom gênio, vem em minha ajuda? Que gênio é esse que ele está chamando? Né? Não é ninguém físico, mas ainda eles acreditam que foi. Não importa naquilo que o médico acredite, importa que ele reconheça que uma força estranha, chamada de Deus ou qualquer outro nome, o auxiliou. E aí Kardec continua aqui ainda. As pessoas seguintes confirmam essa assertativa. Qual é a causa primeira da inspiração? O espírito que se comunica pelo pensamento. É respondido. A inspiração não tem por objeto senão a revelação das grandes coisas? E o espírito diz que não. Frequentemente, ela tem relação com as mais comuns circunstâncias da vida. Por exemplo, tu queres ir a alguma parte, uma voz secreta te diz para não fazê-lo, porque há perigo para ti, ou te diz para fazeres uma coisa na qual não pensavas. É inspiração. Há bem poucas pessoas que não tenham estado mais ou menos inspiradas em certos momentos. É o que eu coloquei lá atrás. Do avião, da pessoa que não, né, desiste na última hora. Igual um pintor, um músico, por exemplo, nos momentos de inspiração, poderiam ser considerados médios? Questiona Kardec aqui. E os espíritos respondem que sim, que poderiam ser considerado médio, porque nesses momentos sua alma está mais livre. Está mais livre do peso do nosso corpo. E como, desembaraçada da matéria, recobra uma parte de suas faculdades de espírito e recebe mais facilmente as comunicações dos outros espíritos que o inspiram. Então, veja só, um pintor, né, gente? Um músico. Com certeza. Um músico, no momento que ele vai fazer as partituras, ele sai um pouco aqui da terra. É a hora que a espiritualidade chega ali para estar inspirando, ajudando esse artista, esse irmão. E nós, terminando aqui, vamos entender sobre médiuns de pressentimento. Você vê, é muito parecido, mas não são iguais. O pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras.
Certas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Podem devê-la a uma espécie de segunda vista que lhes permite escreverem as consequências das coisas presentes e a filiação dos acontecimentos. Então, aqui é pressentimento, que nada mais é de uma vaga intuição. E ele continua aqui, Kardec, dizendo que, mais frequentemente também, essa faculdade, né, do pressentimento, ela é fato de comunicações ocultas. E é nesse caso, sobretudo, que se pode dar àqueles que delas são dotados o nome de médios de pressentimentos, que são uma variedade dos médios inspirados. Agora, quanto a essa faculdade oculta, por quê? Porque acreditamos que aqui ele não é igual o médio que sente o braço, né? Que tem um contato mais direto, físico, que a espiritualidade se represente. Então, esse é aí um médio de pressentimento. Ele pressente, ele antecipa, ele pressente que algo ali poderá acontecer. É uma intuição mais vaga das coisas que irão acontecer. Não é igual aquele que recebe a mensagem pela intuição e passa no papel. Não. Ele tem uma intuição das coisas futuras que ainda não aconteceram e irão aí estarem acontecendo. Então, gente, toda faculdade ela tem que ser levada para o bem, né? O intercâmbio da espiritualidade, ele ocorre o tempo todo, que nem sequer nós damos conta que eles estão aí agindo. O bom é que a gente sintonize, aí será mais saudável, né? Para que esse intercâmbio aconteça com a espiritualidade superior. Por isso é que é necessário o conhecimento, o estudo da nossa faculdade mediúnica e a mudança dos nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas atitudes, para que a gente tenha uma companhia melhor, espiritual, e nós, então, realizarmos um trabalho nessa encarnação de melhor qualidade como médios que somos. Né? Eu ia colocar todos nós, nem todos nós somos médios de passividade, né? Mas somos médios por causa desse intercâmbio aí que nós fazemos todos os dias, mesmo sem nós sabermos. Alguns são médios ostensivos, outros não. Mas essa comunicação, né? Esse pensamento, o nosso pensamento, ele sempre vai ter uma resposta daquele a quem nós evocamos. Quando nós pedimos, nós estamos evocando alguém para nos auxiliar, né? Esse estudo, qualquer dúvida, esse esclarecimento, nós vamos continuar lá no grupo do WhatsApp. Pedimos a vocês que participem e nos ajude a esclarecer mais, que é um assunto muito importante para todos nós. Que Jesus abençoe a todos. Até a próxima aula. Se assim Deus o permitir, Ele há de permitir. Mas leiam o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, a qual nós estamos aqui estudando, e vamos nos conhecer melhor como espíritos que somos. Até a próxima.